Todos sabemos que no seu universo, o Sonic é o mais rápido que há. Mas e se ele pudesse ficar mais rápido? E se o Sonic ganhasse os poderes da força de aceleração? Essa é uma daquelas perguntas que, à primeira vista, parece apenas um exercício de imaginação, uma brincadeira de fã. Mas se você pensar bem, essa ideia poderia mudar completamente o universo do Sonic como conhecemos. Afinal, estamos falando de unir dois ícones da velocidade: o ouriço azul mais rápido dos games e a força cósmica que alimenta o Flash e todos os grandes velocistas do universo DC. Uma colisão entre essas ideias não resultaria apenas em um Sonic mais rápido, mas em algo próximo de uma entidade transcendental, um ser com o poder de moldar o espaço-tempo ao seu redor. E com o primeiro crossover do Sonic e da DC terminado, eu acho que é a hora perfeita para eu falar de como seria se o Sonic tivesse os poderes do Flash. Mas antes de explorar como isso transformaria o Sonic, precisamos entender o que é a força de aceleração. A força de aceleração é uma das 7 forças conectivas à cosmologia da DC. Ela é a representação da realidade em movimento, sendo a força cósmica que puxa o espaço e o tempo para frente. Barry Allen, Wally West, Jay Garrick, todos esses heróis conseguem correr em velocidades absurdas e incalculáveis graças a essa força universal de tempo. Mas a força de aceleração vai além. Ela permite atravessar dimensões, viajar no tempo, curar feridas instantaneamente, vibrar através de matéria sólida, gerar redemoinhos poderosos com as mãos e até ver eventos de outras realidades. Ela não apenas amplia a velocidade física, ela reconfigura a relação do usuário com o próprio universo. Em casos extremos, como o de Wally West, ela pode transformar alguém em um ser quase divino, onipresente em várias linhas do tempo, capaz de superar o conceito da morte e fazer alguém correr mais rápido do que a própria força de aceleração. Sim, o Wally West fez isso. Quadrinhos são doidos. Então, imagine o Sonic entrando em contato com essa energia. O ouriço que já quebrou a barreira do som e da luz, enfrentou deuses, que virou Super Sonic e até Hyper Sonic, agora teria acesso a uma força que o permitiria controlar o tempo, o espaço e a realidade. Isso seria uma novidade para ele, já que no crossover da DC com Sonic, em nenhum momento ele se conectou com a força de aceleração. Assim, os seus poderes deixariam de ser apenas físicos. Ele veria o mundo quase parando ao seu redor, perceberia cada batida de asa de uma mosca, cada grão de areia caindo em câmera lenta e muito mais. Com a força de aceleração, Sonic não só superaria qualquer um de seu universo em velocidade, se tornaria parte da própria velocidade. Fisicamente, ele poderia se curar de qualquer dano quase instantaneamente. Um golpe mortal? Nada. Seus tecidos se regenerariam antes mesmo do impacto final. Sonic também poderia atravessar paredes, vibrando suas moléculas no ritmo exato para se tornar intangível. Ele pode criar duplicatas temporais de si, mesmo em pleno combate, agindo como um exército de clones vivos. Ele poderia correr para o passado e voltar segundos depois com conhecimento de eventos futuros, podendo mudar o destino de amigos, derrotar Eggman antes que ele execute seus planos, e até impedir tragédias como a destruição da tribo dos Equidnas. Mas o Sonic prefere viver no presente e aproveitar o momento. Então ele provavelmente não iria voltar no tempo. O Sonic também poderia viajar entre realidades e encontrar versões alternativas de si mesmo. E conhecendo bem o seu espírito de aventura, ele não recusaria essa oportunidade. E o mais interessante, Sonic provavelmente criaria uma nova forma, algo que fundisse sua energia das Esmeraldas do Caos com a força de aceleração. Afinal, o próprio crossover do Sonic da DC confirmou que a força de aceleração é comparável com as Esmeraldas do Caos. Ele provavelmente seria um ser em constante vibração luminosa, um corpo cercado de relâmpagos e a realidade ao seu redor distorcida pelo excesso de velocidade. Talvez ele não corresse mais no chão dessa forma, ele correria no tempo, atravessando realidades com um simples pensamento. Em vez de lutar contra vilões do presente, enfrentaria ameaças cósmicas na borda do seu multiverso. Essa transformação teria impactos enormes no seu mundo. Eggman, por exemplo, perderia completamente qualquer vantagem. Seus planos seriam antecipados antes mesmo de começarem. O Metal Sonic viria de bucha a uma completa fraude ao enfrentar esse poder. Sonic destruiria laboratórios em questão de milésimos, impediria a construção de robôs antes de saírem do papel, que Shadow, Silver, Knuckles e Tails, todos seus amigos teriam que repensar seu papel no grupo. Não porque Sonic não valoriza eles, mas porque ele teria se tornado algo completamente inalcançável. A única forma de manter a equipe relevante seria cada um deles evoluir de maneira própria. Knuckles acessando uma força mística ancestral da Esmeralda Mestre, Shadow alcançando um novo tipo de poder do caos, o Silver usando um anel de lanterna verde, que nem ele fez no crossover oficial,
e o Tails criando tecnologia capaz de interagir com a força de aceleração, porque senão seria total power creep, né? A narrativa do universo Sonic também mudaria. Deixaria de ser centrada em guerras localizadas ou aventuras em ilhas, e passaria a lidar com perigos cósmicos, multiversais. Sonic passaria a proteger mais do que seu planeta, protegeria linhas do tempo, realidades alternativas, talvez até outros universos. Ele poderia visitar realidades corrompidas, onde versões malignas de si mesmo se tornaram tiranos, ou onde ele nunca nasceu e o mundo vive em ruínas. Isso criaria novos tipos de vilões, ameaças como o equivalente do Black Flash, uma entidade que caça quem abusa da força de aceleração, ou talvez o surgimento de um Sonic sombrio, corrompido pela própria velocidade, obcecado por consertar tudo, mesmo que isso custe o livre-arbítrio dos outros. O Sonic também teria que tomar cuidado para não ser consumido pela força de aceleração. Se ele for rápido demais, isso pode acontecer. Mas eu acho que o Sonic conseguiria resistir a isso, pois ele com certeza acharia o seu para-raio na forma de seus amigos, que é algo que conecta ele ao aqui e agora, no momento presente. A única altura que eu acredito que o Sonic não alcançaria seria o poder da mudança profunda. Para quem não sabe, a mudança profunda é uma entidade cósmica e é uma adição recente para a lore da DC, que basicamente recontextualiza a força de aceleração como uma das emanações de energia temporal de uma entidade universal chamada de mudança profunda. Ela reside além do Source Wall, a muralha da fonte, no vasto universo que contém todos os multiversos da ficção. Eu não acho que o Sonic, mesmo com a força de aceleração, teria conhecimento sobre esse poder. E mesmo se ele soubesse dele, eu garanto que o Sonic não teria interesse nenhum em consegui-lo. Seria coisa demais até pra ele ter que sair do seu multiverso só pra ficar caçando um poder pra ele ficar mais poderoso. Eu não acho que ele iria, ficar buscando mais poder, eu quero ficar ainda mais poderoso do que eu tô agora. Eu acho que o Sonic não faria isso. No fim das contas, dar a força de aceleração ao Sonic não seria só aumentar sua velocidade. Seria dar a ele uma nova existência. Ele deixaria de ser apenas um herói rápido, se tornaria um ícone da própria velocidade em sua forma mais pura. Um ser que corre não só pelo espaço, mas também pela história, pelo tempo e pelas infinitas possibilidades de seu multiverso. Mas é aí que a gente entra no personagem do Sonic em si, e sua personalidade. Inicialmente, o Sonic se divertiria, vencendo todos seus inimigos instantaneamente e visitando outros universos. Mas quando a novidade passasse, ele ia se sentir muito entediado. Porque para ele, uma aventura não é divertida se ela é fácil demais. É por esse motivo que, mesmo podendo sustentar sua forma super por vários dias, ele não faz isso. Em vez de sentir a brisa do vento no seu rosto, ele veria energia cósmica com a força de aceleração, o que para ele tiraria toda a diversão da sua vida. Por isso, depois de alguns dias, o Sonic arrumaria um jeito de retirar essa conexão com a força de aceleração, pois ela simplesmente não faz o estilo dele. E é assim que eu acho que seria se o Sonic ganhasse os poderes da força de aceleração. Se um dia ele simplesmente conseguisse isso, eu acho que isso ia acontecer. Enfim, falou.